Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 12 de novembro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui na cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e também outros estudos promovidos pela casa podem ser encontrados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita, mais precisamente no estudo de número 71. O tema que nós vamos abordar hoje, nós já iniciamos na semana passada, e eu fiz uma pesquisa aqui para a gente poder contextualizar, porque esse estudo que nós iniciamos na semana passada, Kardec se referiu que ele já tratou sobre esse estudo em edições anteriores. Então, foram edições bem recentes da Revista Espírita, foi no mês de setembro que ele tratou sobre esse assunto do maravilhoso. Então, caso o pessoal queira voltar e assistir, né, para ver a contextualização desse assunto, do Luiz Figuier, é nos estudos de número 45, 44, 45 e 46. Então, no nosso canal do YouTube, tem a playlist lá do estudo da Revista Espírita, e nos estudos de número 45, 44, 45, 46 e 47. 47 é só uma menção ao Luiz Figuier, mas o estudo propriamente dito é nos números 44, 45 e 46. Então, nós vamos dar continuidade agora no tema que nós iniciamos, né, na semana passada, que foi feito toda uma introdução com os comentários de Kardec, e agora ele vai trazer a conclusão aí desse assunto. Vou convidar, então, a Sônia para iniciar a leitura para nós, já que o Pereira começou na semana passada. Pode ser, Sônia? Pode ser, sim. Então, a continuação, como o Lelo disse, né, é do mês de dezembro de 1860, né, é o segundo artigo, porque o primeiro foi na revista de setembro de 1860, pelo senhor Louis Figuier. Então, ainda esse em verde é o texto ainda do Louis Figuier, né? Vem a seguir a teoria que explica os movimentos das mesas pelos espíritos. Se a mesa girar após um quarto de hora de recolhimento e de atenção por parte dos experimentadores, dizem, que os espíritos, bons ou maus, anjos ou demônios, entraram na mesa e a fizeram oscilar. Espera o leitor que discutamos tal hipótese? Não pensamos fazê-lo. Se empreendêssemos provar com grandes reforços de argumentos lógicos que o diabo não entra nos móveis para os fazer dançar, precisaríamos também demonstrar que não são os espíritos que, introduzidos em nosso corpo, nos fazem agir, falar, sentir, etc. Nota de Allan Kardec. Não são os espíritos que nos fazem agir e pensar, mas um espírito que é a nossa alma. Negar esse espírito é negar a alma. Negar a alma é proclamar o materialismo puro. O senhor Figuier parece pensar que, como ele, ninguém crê possuir uma alma imortal, o que ele crê ser todo o mundo. Que acho que cabe até um parênteses, Sônia, Pereira, Daniel, que são estudiosos aí do tema, referente a essa questão aí de um quarto da hora, né? E o Pereira, eu sei que ele é bastante crítico nessas questões aí de fórmulas prontas, né? Dizer, é um quarto de hora, faz 3 vezes, bate não sei quantas vezes. O que vocês pensam desse assunto? Sim, Louis Figuier, deve ter assistido uma ou duas vezes, e mais ou menos foi em torno de 15 minutos que as pessoas ficaram em concentração para aí começar os fenômenos, né? Eu acho que é mais ou menos isso, talvez, mas não significa que esse tempo é contado, né? É o tempo que as pessoas demoram, né? Umas mais, outras menos, para se harmonizarem e focar o seu pensamento no trabalho a ser desenvolvido, dependendo do propósito que se combinou, né? Que o grupo está ali para fazer atividade, né? No caso, se era um efeito físico, né? Então, é óbvio que as pessoas fazem uma prece, se concentram, então demora um certo tempo, né?
até que todas se unam em pensamento e as energias estejam harmonizadas para que o fenômeno comece a acontecer, né? Mas não que seja medido esse tempo, né? Sem áudio, Pereira. Ele comentou ali sobre um fato que ele observou. Então, naquele dia que ele observou lá, ocorreu aquilo. O pessoal ter ficado lá um tempo lá, depois começou a fazer o fenômeno. Isso não quer dizer que sempre é assim. Nós sabemos que às vezes pode demorar mais tempo até para ter essa harmonização, como pode ser até imediato. Então, é a mesma coisa você ver uma situação, chegar lá e ver, e demorou 30 minutos. Aí você vai dizer, depois de 30 minutos. Quer dizer, mas foi aquela observação tua. Então, não quer dizer que isso seja a regra que a Sônia colocou, né? Então, nós sabemos que tem casos que, nós sabemos de efeito físico, às vezes demora mais, mas tem coisas que é bem imediata. Você se aproxima ali e já começa o fenômeno. E tem outros que nem acontece, que a pessoa chega lá, vai fazer uma observação da mesa girante e nem a mesa gira, porque não depende da pessoa ali. Não depende dos espíritos que estão atuando no outro lado. E as condições, claro que quando você está trabalhando com efeito físico, você pressupõe que as pessoas que estão ali são médios que têm essa capacidade fluídica para fazer efeito físico, fazer movimento, né? Mas se também não tiver um médio que tem essa capacidade, você não vai conseguir movimento nenhum. Quer dizer, é a mesma coisa eu chegar aqui e ver uma pessoa fazendo atividade e falar, meia hora é suficiente. Peraí, só vou conseguir isso aí depois de observações ao longo do tempo. Eu falo isso porque quando, depois logo que eu formei da faculdade, eu fui trabalhar na empresa de consultoria, nós trabalhávamos com produtividade, então nós tínhamos uma técnica que chamava tempo razoável, eu não esqueço o nome da palavra, para você fazer uma atividade. Então, isso, para a gente chegar na conclusão que o tempo razoável para fazer uma atividade, seja ela de uma máquina ou de uma pessoa, demandava você observar dezenas, centenas, tinha uma quantidade X de observações para você chegar nessa conclusão. Então, a pessoa chega e observa, não, o tempo razoável aqui é 15 minutos. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, é mais a questão dele, da observação dele. Ele observou ali naquele dia, aconteceu isso desse jeito. Né? Não quer dizer que seja assim. Exatamente, era bem nesse ponto que eu queria salientar, porque a Pereira já até explanou ali, mas é a questão de que pode acontecer de 100, 15 minutos, ser em questão de 1, 2 horas, ou de nem ser, né? Porque nem sempre os espíritos estão ali à disposição. Lógico que Kardec, quando ele fez a codificação, o próprio espírito de verdade falou para ele, deu um horário para ele, né? Durante tantos dias, tantos minutos, eu estarei com você para te ajudar. Então, o espírito coordenou ali para que ele estivesse ali. Mas quando você faz as reuniões, por exemplo, as reuniões mediúnicas, apesar de elas serem, né, todo no mesmo dia, sempre no mesmo horário, ter uma equipe espiritual que já coordena isso, às vezes o espírito ele não, às vezes até é trazido, mas ele não quer se comunicar, né, não quer fazer tal coisa e acaba que não que é infrutífera, né, a reunião, mas que não é daquela forma como se esperava. Então, dizer que em um quarto de hora, em 15 minutos, e outro erro que ele já traz ali, né, que os espíritos, bons ou maus, né, anjos ou demônios, entraram na mesa. Né? O espírito não entrou na mesa, porque a mesa é uma coisa inanimada, né? Então, ali é o efeito ali dos próprios médicos que estavam em volta, certo? Perfeito, Léo, é isso mesmo, porque através dos fluidos que ele pega, ele utiliza aqueles fluidos, e ele utiliza aqueles fluidos para envolver a mesa e para fazer girar a mesa e colocar. Não é que ele entrou na mesa, né? Ele está utilizando os fluidos dos médios que estão ali presentes ali para fazer essa atividade. Aí demonstra claramente, né, e já ficou bem claro isso nos comentários anteriores de Kardec, como agia o Sr. Figuier, né? Observou uma coisa e já que ficar expert já cria até umas teorias aí, né? É assim, vai ser um perigo, né? E nós comentamos isso no estudo anterior, inclusive, né? Do perigo das pessoas que querer ser expert em um assunto que às vezes observou nenhuma vez, nem observou às vezes, né? Nós comentamos até de pessoas que às vezes nunca trabalharam em grupo mediúnico e querem ser professores de mediunidade. Como é que pode? Vou dar aula, ensinar mediunidade, que você não tem nenhuma prática, né? Então, o Kardec deixar bem claro isso, que é tempo, observação, né? Então,
continuando o texto do Louis Figuier. Todos esses fatos são da mesma ordem, e aquele que admite a intervenção do demônio para girar uma mesa deve recorrer à mesma influência sobrenatural para explicar os atos que só ocorrem em virtude de nossa vontade e com auxílio de nossos órgãos. Ninguém jamais quis atribuir seriamente os efeitos da vontade sobre os nossos órgãos, por mais misteriosa que seja a essência desse fenômeno, a ação de um anjo ou de um demônio. É, entretanto, a essa consequência que são levados os que querem vincular a rotação das mesas a uma causa sobre-humana. Eu não sei se foi erro meu, se isso aqui não é o texto do Kardec, né? Agora... Deu a impressão que é comentário do Kardec. Eu acho que é, né? Acho que eu me enganei e botei em verde. Digamos, para terminar essa breve discussão, que a razão proíbe recorrer a uma causa sobrenatural em todas as situações em que uma causa natural pode bastar. Essa é a fala do Kardec explicando, né? Então, depois tem que mudar isso aqui. Poderíamos invocar uma causa natural, normal, fisiológica, para explicar o movimento das mesas? Esta é a questão. Eis, pois, chegado o momento de expor o que nos parece dar conta do fenômeno estudado nessa última parte de nosso livro. A explicação do fato das mesas girantes, considerada na sua maior simplicidade, parece-nos ser fornecida por esses fenômenos cujo nome até aqui variou muito, mas cuja natureza, no fundo, é idêntica, haja vista que, seguidamente, foi chamada hipnotismo com o Dr. Brady, biologismo com o Sr. Phillips, sugestão com o Sr. Carpentier. Lembramos que, em consequência da forte tensão cerebral resultante da contemplação, mantida por muito tempo de um objeto imóvel, o cérebro cai num estado particular que recebeu sucessivamente os nomes de estado magnético, sono nervoso e estado biológico, nomes diferentes que designam certas variantes particulares de um estado geralmente idêntico. Uma vez chegado a esse estado, quer pelos passos de um magnetizador, como se faz desde Mesmer, quer pela contemplação de um corpo brilhante, como operava Brady, imitado depois pelo Sr. Phillips, e como operam ainda os feiticeiros árabes e egípcios, quer simplesmente, enfim, por uma forte contenção moral, de que já citamos mais de um exemplo, o indivíduo cai nessa passividade automática que constitui o sono nervoso. Perdeu a força de dirigir e controlar a própria vontade e está sob o império de uma vontade estranha. Fazer um parênteses aqui, né, Sônia? Então, veja que aqui no início, né, onde ele diz aqui, ó, quando ele cai no estado particular, que recebeu sucessivamente os nomes de estado magnético, sono nervoso e estado biológico. Então, como era uma ciência nova, que estava surgindo, um acontecimento novo, não se tinha um nome correto ainda para se chamar. E a gente vê que hoje ainda tem essas diferenças de nome, né? Por exemplo, a emancipação da alma, outros chamam de desdobramento, faz parte desse, não faz parte desse, e às vezes isso incorre, às vezes até em erro, de uma pessoa achar que aquilo não é correto, sendo que na realidade ele está dentro da doutrina mesmo, mas é só porque foi dado um nome diferente, né? E aqui ele cita que dependendo do... são variações particulares, mas de um mesmo fenômeno, né? Então, uma pessoa desenvolve mais de uma forma ou de outra, então por isso que acabavam dando nomes diferentes, né? Uns dá o nome de estado magnético, outros sono nervoso, outro estado biológico, até porque, talvez, por exemplo, o magnetizador já dizia que era um estado magnético, né? E aí, assim, dependendo de como chegava a essa situação, iam dando esses nomes diferentes, né? Aqui o texto, pelo que eu entendi, ele está dando ali o significado ali quando a pessoa entra ali na concentração e aí ela recebe ali o espírito, é isso, né? Esse estado, como ele diz, passividade automática, né? Isso, perdeu a força, né, de dirigir e controlar a própria vontade e está sob o império de uma vontade estranha. Que seria uma incorporação, como se diz. Isso, uma incorporação. Eu não queria utilizar esse nome, mas só para a gente ir contextualizando. Só para entender. E veja que interessante, né?
as formas como que ele é possível de entrar, né? Uma vez chegado nesse estado, quer pelos passes de um magnetizador, né? Como se faz o Mesmer, que é muito conhecido na parte do magnetismo, quer pela simples contemplação de um corpo brilhante, que de aquelas, acho que, induções que o pessoal até fazia, né? Hipnotismo, né? Que é daí do Braid. Como se operava com Braid, né? Imitado depois pelo Sr. Phillips, e como operam ainda os feiticeiros árabes e egípcios, que daí já vem até para contextualizar aquela questão que o Figueiredo dizia que era uma coisa moderna, né? Então, se ele vem lá dos egípcios, já quer dizer que não é moderno. Mas para ver, porque esse aqui, apesar de estar em verdinho, como a Sônia mencionou, ele é um texto de Kardec, né? Então, é a explicação de Kardec. Para ver como que Kardec trazia essa questão de que ele entendia que era sempre possível também ajudar na passividade ali do médium através ali do magnetismo, né? Que é o que na casa vocês utilizam bastante. O que ele deixa claro aí é que você pode, por exemplo, a primeira parte, que ela pode ser uma questão pelo magnetizador, mas quando você entra pelo hipnotismo, por outros modos, mas tudo tem um princípio aí que é a vontade e a questão do fluido. Você entendeu? O método pode ser diferente. O magnetizador vai utilizar o passo. Nós sabemos hoje, que depois lá no livro dos médios, ele deixa mais claro isso, né? Ele vai detalhando. Aqui ele não detalhou muito, porque nós estávamos no começo ainda. Não tinha saído o livro dos médios ainda, né? Então, quando sai o livro dos médios, que ele define bem claro essas questões do magnetizador, o que é um efeito físico, que aqui não está bem lá, quando está estudando a revista espírita ainda, ele não tinha ainda, vamos dizer assim, criado isso, colocado isso, né, organizado isso dessa maneira, né? Mas ele quer dizer isso, que ele pode ocorrer independente do nome que você está, sempre vai ter um princípio aí que é o fluido e a vontade de alguém direcionando, né? E aí o Braid usava lá o hipnotismo, nós sabemos disso, que é a maneira que exige muito a questão da repetição ali para a pessoa criar ali, mas também tem o fluido, não tem como escapar do fluido, né? Para você alterar os efeitos. Né? Então é bem interessante isso. Sim, porque é através da palavra, da indução que o hipnotizador faz, ele já está transmitindo o seu fluido, né? E aí ele entra até os feiticeiros lá, os outros que entram lá, que eles também têm os rituais deles, e talvez ele não cita aqui, uns utilizavam aquelas ervas lá e tal, tudo usava alguma charopada lá para a pessoa fazer alteração de consciência para chegar naquele estágio ali, né? Quer dizer, ele reconhecia, sabia tudo isso. Então não é o doutor Figueiredo lá dizendo que não, porque isso é uma coisa moderna que foi inventado. É isso que ele está querendo desmistificar e tirar fora do contexto que o Figueiredo está falando, né? Que não é uma coisa que havia há muito tempo, né? Quando você fala essa questão de ervas e tal, né, e talvez o ayahuasca, né, que o pessoal, né, utiliza hoje em algumas linhas, o que a gente também tem que levar em consideração, sim, que apesar de Kardec, né, ter citado, né, que todo mundo é um pouco médium, né, alguns em um grau mais elevado, outros em menos elevado, né, que nem sempre, por exemplo, nessa questão da ayahuasca, se a pessoa não tem nenhuma mediunidade, às vezes ela não está se comunicando com outro espírito, às vezes ela está se comunicando com outro eu dela, de personalidades dela mesma, né? Então tem que tomar, o pessoal que vai, né, nesses encontros, sem nenhum estudo e tal, eu conversei com um espírito, às vezes não era nenhum espírito, a sua personalidade falando, né, de outras vidas, e tem que tomar cuidado com essa questão ali, porque senão você sai achando já que é um médium ostensivo e que está se comunicando. O cuidado que aí que vem a grandeza da codificação espírita, que o Kardec deixa bem claro, aí algumas pessoas confundiram isso, que o Kardec deixa bem claro, até no livro dos médios, que a mediunidade você desenvolve, se ela tem um resquício, você desenvolve e educa ela, né? Porque você vai desenvolvendo e coordenando e educando. E aí o perigo disso, que quando eles estão utilizando algumas ervas, e alguns usam de raspar a cabeça, com as coisas tribais lá, que você vai alterar o seu senso de força, o seu chá, querendo forçar uma coisa que não é natural, que não faz parte daquilo, né? Aí que é o perigo, né? Aí depois você não consegue, ou se a pessoa tem um resquício menor disso aí, você vai exacerbar isso e depois você não tem controle, você não consegue controlar, né? Então é uma coisa meio antinatural, vamos dizer assim. O Kardec já via a mediunidade com o processo de... E aí é assim que nós vemos nas casas espíritas, né? Que você desenvolve sim, que é um erro que a pessoa diz que não desenvolve. Desenvolve daí que você tem um resquício, você pode desenvolver ela e ir aperfeiçoando. E educa, mas desde que tenha naturalmente, não é uma coisa assim forçada, né? Nós evitamos de todas essas coisas.
A única coisa que nós utilizamos é do magnetismo, mas a maneira de você fazer com que a pessoa vai desenvolvendo isso de uma maneira controlada, mas desenvolvendo, não, vamos dizer assim, forçando uma mediunidade, né? E quando você utiliza desses artifícios aí, dessas drogas que eles usam aí, tem um desses técnicos aborígenes aí, eles raspam a cabeça e não sei o que, e coloca, e faz umas coisas terríveis aí, né, para romper os chakras e tal, para ficar mais acessível. Isso é um perigo, né? Você está indo contra uma lei, um processo natural, né? E nós sempre dentro das casas espíritas, por isso que nós falamos, quando as pessoas chegam dentro da casa espírita séria, que estuda, nós sempre levamos essa condição da naturalidade. Desenvolver, sim, mas dentro da normalidade, sem nada de forçar a barra, vamos dizer assim, né? E como Kardec diz, né, antes da gente desenvolver e partir para a experiência, tem que ter uma base teórica, porque senão você vai acabar sofrendo todas as consequências que não precisaria, né, passar por situações que a teoria já te previne, já te orienta, para que você não caia naquelas situações complicadas que poderia cair se não tiver a teoria, né? Perfeito, Sônia. É bem nesse ponto que eu costumo aconselhar quem me comenta sobre isso, que é o que você vai fazer com a informação que você vai adquirir quando você passar por essa experiência. Esse é o problema. Então, esse tempo atrás, a gente conversando com uma amiga nossa que passou por essa experiência, e ela relatou como foi e tal, né? E eu falei, olha, é legal até de escutar, porque eu nunca experimentei, né? Então, não sei como funciona, mas a gente, como a Sônia falou, tem toda a parte teórica, né, do entendimento da situação, e é muito parecido mesmo ali com o transe, ali com uma mediunidade, um desdobramento, às vezes até. Mas o que você faz com a informação que você vê lá que é o perigoso, né? Que ela começou a me contar, e a gente até aconselhou ela, porque uma determinada informação que ela teve lá, ela tinha indo ao contato com a pessoa que encarnada, né? Então, o que ela viu lá naquele transe, ela tinha o contato com a pessoa que encarnada. E quando ela viu essa pessoa lá no plano espiritual ou no trânsito que ela estava passando, essa pessoa era extremamente superior a ela. Tá? E aí ela voltou com essa mentalidade de que ela tinha que aceitar o que essa pessoa que estava aqui, que era o centro de tudo, que lá ela falou que era o centro, ela tinha que aceitar. Então isso eu acho que é muito perigoso, né? De você ir sem um preparo, pegar a informação, não saber digerir bem a informação e aí conduzir-la totalmente errada aqui enquanto está encarnado. Por isso que nós colocamos sempre que o Kardec, assim, orientava, né, os espíritos orientavam que a mediunidade se desenvolvia em grupo, né, em grupo com pessoas sérias, com outras pessoas experientes junto, para evitar exatamente essas questões individuais, né? Se a pessoa não conhece, não tem conhecimento de teoria, ou se aquele grupo que ela está participando também não são um grupo que não tem experiência nenhuma, não conhece nada também, é um perigo, que nem você falou, porque ela pode acreditar em tudo que ouve. Nós sabemos que não é bem assim, né? E entrar numa fascinação, né? Facinho, rapidinho. Aí, como o Lelo falou, ela é superior, então eu tenho que me subordinar tudo, né? E aí você entra numa fascinação. O espírito falou lá, e eu vi lá, não, mas ele era o espírito tal, X, aí estava com a imagem bonita, que não sei o quê, com a fisionomia de rei, sei lá o quê. Tem que acreditar. Peraí, nós sabemos que não é assim, né? Por isso que nós sempre falamos, é dentro de casas, de grupos sérios que estudam, para você ir desenvolvendo ali, porque daí, se acontece essas coisas, o próprio grupo vai orientando, vai esclarecendo para evitar que caia nisso, né? E ir estudando a teoria, claro, tem que conhecer os princípios das coisas, como é que funcionam, né? É muito perigoso, realmente, essa vontade que algumas pessoas têm de desenvolver, assim, meio por conta própria, ou utilizando alguns grupos que não têm, assim, tanto conhecimento, né? É um perigo isso, realmente. Então, vou ler ali de novo. Daí, então, tem essas duas formas, né? E tem também, ele fala depois dos árabes egípcios ali, a terceira forma, quer simplesmente, enfim, por uma forte contenção moral, de que já citamos mais de um exemplo. O indivíduo cai nessa passividade automática que constitui o sono nervoso. Então, também por uma contenção moral,
que é uma questão anímica, né? Ele cai no sono nervoso por uma questão anímica, pelo que eu entendi aqui, né? Perdeu a força de dirigir e controlar a própria vontade e está sob o império de uma vontade estranha. Apresente-lhe um copo de água, afirmando com autoridade que é deliciosa bebida, e ele bebe julgando tomar vinho, licor ou leite, conforme a vontade daquele que se apoderou fortemente de seu ser. Privado assim do auxílio de seu próprio juízo, o indivíduo fica quase estranho às ações que executa e, uma vez voltando ao seu estado natural, perdeu a lembrança dos atos que realizou durante essa estranha e momentânea abdicação do seu eu. Está sob a influência de sugestões, isto é, aceita sem poder repeli-la, uma ideia fixa que lhe é imposta por uma vontade exterior, age e é forçado a agir sem ideia e sem vontade própria, consequentemente, sem consciência. Nessa questão, Sônia Pereira, alguns médiuns, né, eles relatam, né, que quando eles dão ali a comunicação, depois que eles saem, eles não lembram de nada, e alguns lembram. Por que se dá essa questão de alguns lembrar e outros não? Nós já estudamos isso, né? Quando ele entra mesmo no sonambulismo perfeito, profundo, ele não lembra, né? Pode lembrar ou não lembrar, mas a maioria não lembra, porque ele entrou no estágio no mundo espiritual, quando volta não lembra. Então, essas são as condições. Aí, quando ele fica naquele semi-transe, que a maioria que acontece hoje, que está em emancipação, aí ele lembra. Mas quando ele entra naquela incorporação, naquela mediunidade profunda mesmo, de sonambulismo lá, ele não... Como é que eles chamam de... Não tem uma que agora... A mista... Fugiu o nome agora. Então, mas quando ele entra naquela uma que é totalmente incorporada, ele não vai lembrar. Ele está... Né, sobre o que ele falou ali, sobre a vontade de uma coisa estranha. Mas isso não quer dizer que o espírito, nós sabemos pela literatura, que o espírito, não, quando ele está lá, ele não está sob controle, ele tem um controle. Existe controle, ele está do lado, o espírito fica de lado, do lado médio, e ele está permitindo que aquele outro haja com fala e coisa tudo lá, quando é um trabalho sério, né? Quando não é a possessão, quando imposto, né, sobre o julgo. Se é dentro do grupo mediúnico, isso pode acontecer, mas o médio, o espírito do médio está ali controlando e ele está permitindo, por caridade, que o espírito fale. Agora, o problema é que se for uma possessão violenta, no caso obsessivo, que daí não, aí é imposto a vontade dele, que ele fica meio contra gosto de lado e o espírito assume. Mas é que ele fala ali por uma fraqueza da vontade dele. Não é, o espírito só domina porque se ele consegue subjugar ele, quando a gente fala o nome de subjugação, subjuga ele, o processo e age lá, né? E aí, muitas vezes, ele nem lembra de nada. No caso, quando das possessões que eu fazia ajoelhar lá, pedir a moça em casamento, pedir não sei o quê, falar coisa lá, e depois nem sabia de nada, ficava até meio constrangido quando as pessoas comentavam. Então, ocorre isso. Então, mas isso são estágios de incorporações, né? Então... Isso vai depender, no caso do sonambulismo, vai depender do grau que ele conseguiu atingir, bem profundo, né? Dessa emancipação. E no caso de uma incorporação, que a Pereira comentou ali, aí depende muito do médium, do tipo de mediunidade que ele tem, né? Então, a gente sabe que tem os 3 tipos, né? Tem a mediunidade que é intuitiva, isso, né? Que daí o espírito, por exemplo, fala alguma coisa, passa uma ideia, e o médium transmite essa ideia. Pode ser assim, como a gente falou, que se chamada inconsciente, né? Em que o médium fica totalmente fora, né? O espírito do médium se afasta bastante. Então, funciona como num sono, porque nós, por exemplo, saímos do corpo todas as noites e não lembramos onde é que fomos, né? Raramente lembramos de alguma coisa. Então, esse fato de lembrar é uma exceção. Então, pode ser porque os espíritos querem que a gente lembre, e aí eles fazem algum tipo de magnetização para que a gente lembre, né? Ou então, no caso do sonambulismo, se está sendo conduzido por um magnetizador, o magnetizador pode induzir também a pessoa que, quando ela acordar, ela vai lembrar daquele fato. Aí ela lembra, né? Senão, não lembra. Mas eu acredito que ele está falando mais ali no texto, ele está se referindo
aos hipnotizadores, que nós sabemos dos casos aí de hipnotizadores, né, que utilizavam ali e tal, hipnotizava a pessoa e pede para a pessoa fazer isso, beber aquilo, e a pessoa bebe, né? Que é o mesmo princípio, só que ele utiliza da persuasão, tudo, a pessoa, por uma fraqueza tal, que é sempre uma fraqueza mesmo, porque estudando essa questão hipnótica, qualquer um mesmo que seja o hipnotizador, o magnetizador ou o espírito, ele só consegue domínio sobre aquela pessoa dentro daquelas questões que o espírito... O limite moral, né? Moral, isso, o limite moral. Então, não foge disso. Se ele permite, se permite pela lei, ele vai fazer isso mesmo que ele fala. Vai dominar ele, fazer. A gente sabe disso. Isso aí tem... Eles faziam isso na época de Kardec e hoje, mas quanto de uso isso aí? Pessoas chegam e fazem salão, né? Bebe isso, o cara bebe, faz isso, faz aquilo. Alguns ridículos aí. Que é mais ou menos nesse sentido que ele está falando. Mas isso aí tudo vai. Mas quando o princípio é o mesmo. Sempre é o mesmo. Mas aí, quando atinge uma questão moral, mate alguém e essa pessoa já tem o moral que sabe que não deve fazer, ela não vai fazer isso, mesmo que ela não lembre desse comando mental. Ela simplesmente não vai fazer, né? Então, vai depender qualquer coisa. Tire a roupa, faça, né? Aí só vai cumprir dependendo da sua moral. Perfeito. Eu tenho um conhecido meu que ele é hipnotizador, e aí nós conversamos tempo atrás, né? Ele comentou assim que quando eles fazem, né, as rodas, assim que ele vai fazer os estudos, os treinamentos, ele consegue notar assim pela conversa a pessoa que é suscetível àquilo, né? Então ele vai conversando com a pessoa, olhando, ele conversa com a pessoa, essa é suscetível. E aí ele chega naquela pessoa que é suscetível e faz o processo de hipnotismo. Porque se você não aceitar e você não for suscetível, não adianta eu tentar te hipnotizar, porque não vai acontecer, né? Que é o que vocês estavam comentando, né? Então tem que ter toda essa questão do fluido, né? E também até de uma certa permissão pessoal da pessoa e até da equipe espiritual, daí já na questão da comunicação do espírito, né? Mas uma outra questão, antes da gente passar para frente, a questão de você lembrar ou não, por exemplo, de uma comunicação que o médium deu, ele não aumenta nem diminui o grau de fidelidade do que o espírito falou, né? Por exemplo, eu não lembrei de nada, então quer dizer que ele foi mais original do espírito. Então quer dizer eu acho que sim, foi sim. Porque aí, veja, o espírito do médium se afasta e o espírito comunicante, ele vai agir diretamente, né? Então, não existe interferência do cérebro do médium, né? Da parte consciente do médium ali. Porque quando é uma mediunidade intuitiva, acaba misturando algumas coisas em relação ao que o médium pensa, né? Mesmo sem querer, ele acaba misturando algumas coisas. E quando é inconsciente, já não existe isso. Por isso que no início, lá na codificação, os médiuns vinham muito mais com essa mediunidade inconsciente, né? Para ficar muito mais fidedigno, né? E que se pudesse, então, saber que não tinha nada a ver com o médium, né? Até porque o médium, às vezes, ficava nitidamente em transe, assim, não lembrava de nada e tal, né? Até a voz era a voz da entidade, ou se o médium escrevia, né? A letra também passava a ser a letra do espírito comunicante e não do médium, né? Tudo por ser dessa forma inconsciente, né? Então ficava muito mais fidedigno e mais fácil de comprovar as coisas, né? E atualmente as mediunidades já são muito mais intuitivas, né? Só para a gente dar continuidade, só fazer um comentário, ver como as questões divinas, né, elas são tão bem programadas que elas sempre vêm no momento certo, né? Então, essa questão do espiritismo, né, veio totalmente numa época onde, né, a questão intelectual das pessoas, a busca por mais coisas estavam bem aflorada, e também veio numa época onde a tecnologia não era tão avançada para que fosse possível reproduzir todas essas questões hoje com a força da tecnologia, né? Então, por exemplo, desde as questões de uma mesa girante, não, hoje o pessoal coloca um equipamento eletrônico ali numa mesa e controlando a distância para a radiofrequência poderia simular tranquilamente, né, uma resposta de uma mesa.
mas naquela época não tinha. Então, você viu, foi o momento exato, né? Era ali que tinha que surgir, né? Para poder ter a validade. É verdade. Continuar, Sônia. Então, vamos lá. Este sistema levanta uma grave questão de psicologia, porquanto, assim influenciado, o homem perdeu o livre-arbítrio e não tem mais responsabilidade pelas ações que executa. Age determinado por imagens intrusas. Só um segundinho, Sônia. Olha que interessante o que ele traz aqui. Ó. Ele levanta uma grave questão psicológica. Por quê? Porque se o espírito ele já não está mais fazendo ali o que é da vontade dele, então ele perdeu o livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, não tem a responsabilidade do que se executa. Vamos ver o que vai continuar aqui nessa sequência que Kardec vai trazer. Age determinado por imagens intrusas que lhe obsidiam o cérebro, análogas a essas visões que Cuvier supõe fixadas no sensório da abelha e que lhe representam a forma e as proporções da célula que o instinto a leva a construir. Aquele casulo, né, hexagonal das abelhas. Né? Tipo mosaico, né? Mosaico. É. O princípio das sugestões explica perfeitamente os fenômenos, tão variados e por vezes tão terríveis, das alucinações, mostrando ao mesmo tempo o pequeno intervalo que separa o alucinado do monômano. Não é de admirar que, num grande número de geradores de mesas, a alucinação sobreviva à experiência e se transforma em loucura definitiva. Porque aí a pessoa dá asas à sua imaginação, né? E uma alucinação vai acabar virando uma loucura mesmo, né? A pessoa... Então, e até hoje a gente sabe até que a própria justiça leva em consideração essas questões. Então, a questão é que às vezes eles abusam muito desse critério para dizer que não foi ele que foi obsidiado, foi uma alucinação, não sei o quê, para determinado crime, né? Mas até eu estava conversando com o Daniel mesmo, estava conversando sobre um caso que aconteceu na Argentina, que foi colocado num programa da History, lá daquele Sobrenatural América Latina, de duas meninas que mataram o pai, né? Sem facada, mais de 100 facadas, está na casa, que a casa entrou num total alucinação lá e tudo, e elas esfaquearam, e eram pessoas sérias, família séria, que tinha um ambiente na casa lá, e aconteceu esse fato. Foi narrado lá nesse programa. E aí, inclusive, essas moças, né, essas mulheres, depois elas foram absorvidas pela justiça, não cumpriram pena, que foi comprovada realmente que elas não tinham isso, de fazer tudo aqueles critérios. Você imagina que foi comprovado que foi uma possessão ali, um fenômeno ali totalmente estranho, que aconteceu aquilo lá, que levaram elas a fazer aquilo. Né? Você vê que a justiça pode ser perfeita, que é a maneira que as pessoas abusam disso, utilizam muito dessas questões, né? Mas até a própria justiça atual, elas prevê isso, né? Do Brasil, como de outros países, ela leva em consideração isso, né? Dessas questões aí, do tolimento do livre-arbítrio, né? Que você não utilizou premeditado aquilo, não pensou e não colocou aquilo para agir, né? Agora, partindo do ponto, vendo, de acordo com a doutrina espírita, né? Que existe um limite moral, né? Então, obviamente que não são todas as pessoas que, ao serem possuídas por um espírito, vamos dizer assim, vão cometer um assassinato. Né? Então, é porque elas já tinham essa fraqueza, essa fragilidade moral. Né? Claro que elas, sem estarem sendo comandadas por um espírito, jamais fariam isso, é possível, né? Mas ainda não tinham a fortaleza moral suficiente de impedir que o espírito obrigasse elas a fazer, né? Mas isso é bom a gente ter em mente, porque senão a pessoa pensa, então eu estou à mercê dos espíritos, eles podem a qualquer hora fazer. Não, você tem que fortalecer as suas bases morais para que você não fique à mercê de qualquer influência externa, né? Seja qual for esse tipo de influência, né? Para o mal, assim, né? Obviamente. Porque senão se você valorizar o mal, né? Dizer que o mal domina tudo, nós sabemos que não. Isso realmente foi até bom você colocar nesse ponto, que é importante a gente deixar bem claro isso, porque senão a pessoa vai achar assim, não, mas o mal que predomina, não é assim. Realmente, concordo com você, é uma fraqueza moral. A gente estaria à mercê de qualquer um, que a gente é só um fantoche. Justamente a gente vem nesse mundo encarnar para desenvolver todas essas capacidades, inclusive essa,
de a gente se fortalecer moralmente e não se deixar levar por influências negativas, seja elas de encarnados ou desencarnados. Eu cuidado disso, que hoje a gente começa a perceber que generaliza isso, é que todo mundo vai alegar isso, né? Ah, fez um crime aí porque talvez ele é mau mesmo. Se a gente for estudar, a pessoa é má. Aí eu falei, não, mas é que foi uma influência naquela hora, que não sei o que e tal. Por isso que tem que ser muito generalizado isso, né? Sim, porque senão até em relação às pessoas encarnadas também, porque às vezes existem pessoas, né, por exemplo, houve líderes, né, durante a história da humanidade, você pode ver vários líderes que praticamente envolviam as pessoas nas suas falas, né, na sua forma de ver o mundo, e arrastaram multidões para cometer atos horrorosos, né? Então, essas pessoas que se deixaram levar eram fracas ainda espiritualmente, né? Então, é isso que é importante, a gente aprender com a história da humanidade, a gente aprender com esses fatos, estudar isso, para que a gente tenha sempre dentro de nós que nós somos responsáveis perante Deus, nós somos responsáveis. Claro que menos responsáveis quando você foi levado por alguém a fazer uma coisa, mas alguma responsabilidade você tem, porque você ainda não fortaleceu em você essa determinação de seguir só para o bem, né? De oração, de dedicação, né? Que às vezes, putz, então alguma coisa ainda permitiu que isso fosse possível, né? É verdade. É perfeito. E baseado nesse comentário que ele colocou aqui, que eu até li antes da gente passar para frente, né, que é a questão da responsabilidade do livre-arbítrio, eu fui ali na revista ali original, né, no PDF, para ver como houve a questão aqui da confusão da troca da cor. Então, essa parte que está falando aqui já, ela é a parte do Luiz Figueiredo novo. Então, esses comentários aqui. Então, tá certo, Sônia. Então, ali na hora que você começou aqui o texto, então essa parte aqui era Kardec, né, que ele comentou, ainda toda essa parte aqui era Kardec, né, que ele comentou, que você colocou preto aqui, né, aí ele continua aqui e ele termina esse parágrafo aqui, que é comentário de Kardec. Deixa eu pegar aqui só para a gente não confundir quem está falando e quem não está. Então, Kardec, ele vai até... Oh, meu Deus. Subiu um gato aqui no meu colo, peraí. Então, Kardec, ele vai até a parte... Ele faz aquele comentário e aí ele vai até aqui essa segunda parte. Ele já começa com o Figueiredo de novo. Então, que é ele, daí ó, a partir da explicação dos fatos mesmo considerando sua maior simplicidade, acho que a partir daqui ele já começa a ser o Figueiredo de novo. Por que eu achei que estava estranho, né? Porque eu acho que seria estranho Kardec dizer isso aqui, né? Que o homem que perdeu o livre-arbítrio e não tem mais responsabilidade pelas ações que executa. Né? Eu achei que ficaria estranho, então eu fui lá, então esse aqui é as afirmações do Figueiredo. Já é do Figueiredo, né? Pois é. Isso. Pena, eu não me atrapalhei aí. Não tem problema, já resolvemos aqui. Então, daqui para frente pode continuar, que é todo o texto dele mesmo. Tudo Figueiredo, né? Então tá. Então, o princípio das sugestões explica perfeitamente os fenômenos tão variados e por vezes tão terríveis das alucinações, isso nós já tínhamos visto, né? Mostrando ao mesmo tempo o pequeno intervalo que separa o alucinado do monômano. Não é de admirar que num grande número de giradores de mesas, a alucinação sobreviva à experiência e se transforma em loucura definitiva. Isso é o que ele está dizendo, né? Não quer dizer que é verdade, é o Figueiredo falando, né? Esse princípio das sugestões sobre a influência do sono nervoso parece nos oferecer a explicação do fenômeno da rotação das mesas, tomado na sua maior simplicidade, né? Então, fala do Figueiredo isso aí, né? Consideremos o que se passa numa corrente de pessoas que se entregam a uma experiência desse gênero. Tais pessoas estão atentas, preocupadas, fortemente emocionadas com a espera do fenômeno que se deve produzir. Uma grande atenção, um recolhimento completo de espírito lhes é recomendado. À medida que a espera se prolonga e a contenção moral fica muito tempo entretida pelos experimentadores, seu cérebro se fatiga cada vez mais e as ideias sofrem uma ligeira perturbação. Quando assistimos, durante o inverno do ano de 1860, às experiências realizadas em Paris pelo Sr. Phillips, quando vimos as 10 ou 12 pessoas às quais ele confiava um disco metálico, com a injunção de olhar fixamente e unicamente esse disco,
colocado na palma da mão durante cerca de meia hora, não podemos deixar de ver nessas condições reconhecidas indispensáveis para a manifestação do estado hipnótico a imagem fiel do estado em que se encontram as pessoas que, em silêncio, formam a corrente com vistas a obter a rotação da mesa. Num e no outro caso, há uma forte contenção de espírito, uma ideia perseguida exclusivamente durante um tempo considerável. O cérebro humano não pode resistir por muito tempo a essa tensão excessiva, a esse acúmulo anormal do influxo nervoso. Das 10 ou 12 pessoas que se entregaram a essa operação, a maioria abandona a experiência forçada a renunciar pela fadiga nervosa que experimenta. Somente algumas, uma ou duas, que perseveram, são presas do estado hipnótico ou biológico, dando lugar, então, aos diversos fenômenos que examinamos no curso dessa obra, ao falarmos do hipnotismo e do estado biológico. Nessa reunião de pessoas fixamente ligadas, durante 20 minutos ou meia hora, a formar a corrente, com as mãos espalmadas sobre a mesa, sem liberdade de distrair, nem sequer por um instante, a atenção da operação em que tomam parte, a maioria não experimenta nenhum efeito particular. Mas é muito difícil que uma delas, uma só que seja, não venha a cair, ainda por um momento, no estado hipnótico biológico. E é a mediunidade, né, na verdade, né? E ele está tentando explicar pelo estado hipnótico, né? Talvez esse estado não precise durar mais que um segundo para que se realize o fenômeno esperado. Caindo nessa espécie de sono nervoso, não tendo mais consciência de seus atos e sem outro pensamento que não seja a ideia fixa da rotação da mesa, o membro da corrente imprime inconscientemente um movimento ao móvel. Ele pode, desse modo, exibir uma força muscular relativamente considerável e a mesa se move. Está dando totalmente questão física, né? É a questão daquela explicação que eles também deram, tentaram dar no passado lá do músculo estalante, né? Que quando a mesa dava aquelas batidas, né? Eles falavam que era um movimento muscular involuntário que batia na mesa. É uma tentativa meio frustrada de tentar explicar um fenômeno que não é físico, né? Um fenômeno totalmente espiritual. Dado esse impulso realizado, esse ato inconsciente, nada mais é preciso. Assim, passageiramente biologizado, o indivíduo pode a seguir voltar ao seu estado ordinário, porque é apenas manifestado esse movimento de deslocamento mecânico na mesa, logo todas as pessoas que compõem a corrente se levantam e seguem seus movimentos. Em outras palavras, fazem a mesa marchar, pensando que apenas a acompanha. Fazem a mesa marchar, pensando que apenas a acompanha. Quanto ao indivíduo, causa involuntária, inconsciente do fenômeno, posto não guardar nenhuma lembrança dos atos executados nesse estado de sono nervoso, ignora o que fez e, de boa vontade, fica indignado se o acusam de haver empurrado a mesa. É uma teoria bem estranha, né? O que ele está tentando dizer aqui, né, Sônia? Ele está tentando dizer que todas aquelas pessoas, elas estão hipnotizadas, né? E que eles mesmos movimentaram a mesa, de alguma forma, e depois que termina a sessão, eles, não fui eu, né? Não lembro de nada. Não lembro de nada. É isso que ele está querendo dizer. Não, você estava hipnotizado, você mexeu porque quis a mesa lá, só que depois que você saiu, você não lembra. Por isso que você acredita que ela mexeu sozinha. Pois é. Até suspeita que outros membros da corrente tenham feito uma brincadeira de mau gosto, de que o acusam. Daí essas frequentes discussões e mesmo essas disputas graves que tantas vezes deram origem ao divertimento das mesas girantes. Tal a explicação que julgamos poder dar no que diz respeito ao fato da rotação das mesas, tomado na sua maior simplicidade. Quanto ao movimento das mesas respondendo à pergunta, os pés que se levantam às ordens e que, pelo número de batidas, respondem às perguntas feitas, o mesmo sistema o explica se admitirmos que, entre os membros da corrente, haja algum no qual o estado de sono nervoso conserve uma certa duração. Tal indivíduo, hipnotizado à sua revelia,
Responde às perguntas e às ordens que lhe são dadas, inclinando a mesa ou fazendo-a dar pancadas conforme o pedido. Voltando depois ao estado normal, esqueceu todos os atos assim realizados, como qualquer indivíduo magnetizado ou hipnotizado perde a lembrança dos atos executados nesse estado. O indivíduo que representa o papel malgrado seu é, pois, uma espécie de dorminhoco acordado. Não é absolutamente sui ponto. Está num estado mental que participa do sonambulismo e da fascinação. Então, ele não é totalmente alienado, né? Ele está um pouco de um jeito e de outro, né? Não dorme, está encantado ou fascinado em virtude da forte concentração moral a que se impôs. É um médium. Como esse último exercício é de ordem superior ao primeiro, não pode ser obtido em todos os grupos. Para que a mesa responda às perguntas feitas, levando um dos seus pés e dando pancadas, não levantando um dos seus pés e dando pancadas, é necessário que os indivíduos que operam tenham praticado seguidamente o fenômeno da mesa gigante, e que entre eles se encontre um sensitivo particularmente apto a cair naquele estado, o que se dá mais depressa pelo hábito e pela perseverança por mais tempo. Uma palavra, é preciso um médium experimentar. Olha, mas veja que interessante, né? Apesar ali da explicação distorcida, né, que o Luiz Figueiredo vem dando, o quanto que essa inteligência de análise dele seria útil, né, ser focada no ponto certo, né? Que ele conseguiu trazer uma explicação, até para quem não conhece do Espiritismo, plausível, né? Qualquer pessoa que não conhece nada do Espiritismo ia ler isso aqui e ia dizer, não, tem muita lógica o que ele está falando. Por isso que é importante de você não só entender uma versão da história, mas também escutar outra versão para você poder fazer uma análise. É verdade. Porque você ter uma pessoa ali, né, uma única pessoa que consegue estar dorminhoco, acordado, como dizer, fazendo a mesa bater, nós também temos que julgar que essa pessoa tem a capacidade de responder todas as perguntas que foram direcionadas para o espírito. Né? Uma coisa é eu estar dorminhoco, semi-acordado e conseguir, de alguma forma, manipular a mesa para ela bater. Agora, eu saber as perguntas, as respostas para as perguntas que estavam sendo direcionadas para aquele espírito, que é uma coisa totalmente diferente. Verdade. Mas, dirão, 20 minutos ou meia hora nem sempre são necessários para obter o fenômeno da rotação de uma mesinha de pé de galo ou de uma mesa convencional. Muitas vezes, ao cabo de 4 ou 5 minutos, a mesa se põe em movimento. A tal observação, responderemos que um magnetizador, quando trata com o sensitivo habitual ou com o sonâmbulo profissional, faz esse cair em sonambulismo e em 1 ou 2 minutos, sem passes, sem aparato, e apenas pela imposição fixa do olhar. Aqui é o hábito que torna o fenômeno fácil e rápido. Do mesmo modo, os médiuns exercitados podem, em pouco tempo, chegar a esse estado de semissono nervoso, que deve tornar inevitável o fenômeno da rotação da mesa ou o movimento imprimido por ele ao móvel, conforme o pedido feito. Antes da gente entrar ali na consideração de Kardec, quem acompanha nós aqui há mais tempo, lá no início, lá em 58, quando se trata bastante das mesas girantes, né, tem um grande estudioso também da doutrina, que é o Kulcheski. Ele, enquanto ele dava aula lá na faculdade espírita, acho que eles tinham um grupo de estudo lá na faculdade espírita, eles conseguiram reproduzir esse movimento das mesas girantes. E aí eu tenho vídeo e eu pedi permissão para ele e eu até mostrei, aqui no curso nosso, eu mostrei aquele vídeo das mesas girantes. Mas o fenômeno que eles fizeram foi só da mesa girante mesmo, sem reproduzir a palavra, sem reproduzir as perguntas. Mas ali ficou nítido, né, naquele vídeo, que todo mundo estava com a mão em cima da mesa. Né? Não tinha ninguém colocando o dedo embaixo, nem nada assim. Então, foi uma comprovação de que era possível, é possível ainda, né? E, naquela época de Kardec, com o adendo de que a mesa respondia as perguntas. Então, lógico, como mesmo Kardec falou, não, uma mesa girar magneticamente, isso eu já sei que é possível.
Não precisa nem eu ir ver, eu sei que é possível. Agora, se ela está respondendo uma pergunta, então não é só magnetismo, tem alguma coisa a mais. Acho bem interessante esse tema. Não sabemos, agora o Kardec, então, né? Não sabemos como o Sr. Figuier explicaria sua teoria aos fenômenos que ocorrem, aos ruídos que se ouvem, ao deslocamento dos objetos, sem o contato do médium, sem a participação de sua vontade, até mesmo contra a sua vontade. Mas há muitas outras coisas que ele não explica. Aliás, aceitando si mesmo sua teoria, ela revelaria um fenômeno fisiológico dos mais extraordinários e bem digno da atenção dos sábios. Por que, então, o desdenharam? O Sr. Figuier termina o seu Tratado do Maravilhoso por uma breve notícia sobre o Livro dos Espíritos. Naturalmente, ele o julga do seu ponto de vista. Aí abre aspas para ele. A filosofia, diz ele, é antiquada e a moral enfadonha. Ai, ai, fecha aspas. Certamente ele teria preferido uma moral galhofeira e excitante, mas que fazer? É uma moral para uso da alma. Aliás, ela teria sempre uma vantagem, a de fazer dormir. É para ele uma receita em caso de insônia. Já uma alfinetada, né? É. Que é enfadonha, então dá uma estudadinha nela já para dar sono e utilize ela, talvez em suas insônias você aprenda alguma coisa. Né? É interessante essa colocação do Figueira aí, e a gente vê até hoje, né? Por exemplo, você que é na tua área, que você está estudando direito, a gente vê alguns advogados aí, alguns, né, os caras têm essa capacidade de pegar um fato e colocar da maneira do Figueira, fazer uma coisa que é influenciar um público, influenciar um jurado, influenciar uma população de um fato que é moralmente falando tudo errado, e ele coloca a maneira que cria dúvida nas pessoas, que aí o Figueira fez ali. A pessoa olha assim e fala, puxa, ele quer desmoronar tudo os fatos, né? E as pessoas caem, porque ele escreve da maneira bonita, utilizando termos, palavras, colocação, que ele coloca ali fisiológico e tal. Então a gente vê hoje isso acontecendo aí, quando aconteceu aquela discussão da ciência, quando nós estávamos falando aí da Covid ali, que era isso, era aquilo, alguns entravam com as linhas assim, que um poder de persuasão, um poder de palavras, de colocação, que aquelas pessoas mais humildes não conseguiam. Falar, poxa, né? Que nem eu vou dizendo, hoje, na nossa atual conjuntura, está faltando pessoas que nem Kardec, né? Para pegar esses fatos aí, essas mentiras, e colocar da maneira bem clara que Kardec fazia. Tá cheio de pessoas de São Figueiredo por aí, né? Coisas. É verdade, você está por outra linha, né? Eu lembro da época do ano passado da Covid, e agora, recentemente, as coisas que acontecem, eles conseguem desmoronar tudo e fazer pessoas acreditarem. Esse eu vi o cara comentando as coisas assim, que você, da maneira que ele coloca assim, você, poxa vida, você transforma pessoas, às vezes, né, de moral, vou dizer assim, pelo menos duvidosa, em verdadeiros santos. Fala, puxa vida. Então, é tudo argumentação de palavras, de colocação de textos, né? E as pessoas, como não estudam, não têm a capacidade intelectual de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? De ver os dois lados e de contra-argumentar e ver as coisas, vai, né? Eu acho, assim, que, infelizmente, mas faz parte do processo mesmo, houve um desenvolvimento intelectual tão grande na parte do mal, né? E os bons parece que ainda estão, intelectualmente falando assim, meio tímido, né? Que não querem falar, e esses pessoal estão utilizando isso. Né? Porque se a gente ouvir pela história, pessoas que nem Hitler e outros da época mais antigas ainda, em Roma, os pessoal tinham um poder assim, de convencer as pessoas muito grande, de argumentos, né? Trazia milhões, multidões de pessoas seguindo ele, né? Então, quando ouvindo esse texto, eu fiquei analisando bem isso. Falei, puxa vida, qual a importância de a gente sempre estar estudando em grupo, sempre discutindo, sempre analisando os dois lados, né? É a questão da filosofia, responde a resposta, tem resposta para isso, tem aquilo, vou fazer outra pergunta. As pessoas não perguntam, ou querem proibir até da gente perguntar, né?
Você perguntar, você não pode perguntar, porque aí as perguntas geram mais questionamentos e você não pode perguntar, né? Que o Kardec fazia isso, é a parte da filosofia, né? Então, é interessante a gente trazer esses contextos, esses contextos que ocorreu lá na época de Kardec. Esse aí foi um dos casos, mas ele falou na época dos anteriores, lá na época do livro, lá que queimava os livros, tudo, ele fazia, né? Lembra que, né, os argumentos dele que ele colocava, que a pessoa fazia, ele fazia questão de desmontar os argumentos das pessoas dessa maneira que ele fez com o Figueiredo. Bacana isso. Bom, gente, o horário. Foi apenas uma questão para a gente ficar sempre atento a essas coisas, né? Porque a gente vai deixando se ver quando a gente vem está envolvido e acreditando em algumas coisas totalmente fora da realidade, né? Bom, gente, tá aí o texto. Sempre nós colocamos aqui, nós conversamos. A ideia nossa sempre é essa, é refletir e trazer que todo mundo possa analisar essas questões doutrinárias, da doutrina espírita, da moral, mas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida profissional, pessoal, política, mesmo religiosa, dentro da religião. Eu acho que tem que questionar, né? Nós temos que aprender a fazer perguntas, né? Então, aproveitando esses momentos finais, sempre fazemos de agradecimento. Agradecimento a Deus que nos dá essas oportunidades de aqui estarmos. No momento e na época onde necessitamos estar. Porque se aqui estamos encarnados deste país, nesse planeta, nesta região, é porque aqui precisamos estar. Mas que essa nossa permanência possa servir não apenas para fazermos turismo, mas para podermos também influenciar e colaborar, como a doutrina espírita em si, no desenvolvimento moral daqueles próximos de nós, da comunidade onde estamos convivendo. Por isso, sempre agradecemos a Deus e pedimos força para prosseguirmos, discernimento para compreendermos os erros, do errado, da verdade, para que possamos ser, sim, sempre instrumentos de paz, de desenvolvimento, como nós estudamos hoje, que possamos aprender a utilizar a nossa vontade, não permitindo assim que o nosso livre-arbítrio seja tolhido e deixarmos levar pelo rodão de ideias que não são adequadas. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, que nos dá, através do Evangelho, o caminho para compreendermos as leis divinas. Obrigado, amigos da Codificação Espírita, Kardec, a todos os amigos que participaram da codificação, que nos deixaram esse legado, que nos permitem compreendermos um pouquinho mais o mundo espiritual e o Evangelho de Jesus. E que possamos estar aqui reunidos nas próximas semanas para mais um estudo do magnetismo da Revista Espírita. Que assim seja.